Vamos falar hoje sobre o céu. E, claro, vamos aqui buscar compreender o que é o céu, quem vai para o céu, quem ficará de fora do céu. E, claro, irmãos, também precisamos entender o que é que a Bíblia fala sobre o céu. Nós devemos ficar com a descrição bíblica de céu ou ficar com a descrição de muitos por aí que dizem ter uma revelação do céu. Há pessoas que dizem fazer visita ao céu pelo menos uma vez na semana. Bom, o que é que a gente fica de descrição do céu? Aquilo que o irmão ou uma irmã disse que viu, ou a gente fica com aquilo que a palavra de Deus revela? Vem conosco porque nós vamos agora para a nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical, aqui no nosso canal AD Ministério Verdade e Vida. Eu sou o pastor Fagner Silva. E é com muita alegria que trazemos aqui para você essa temática desta semana, o céu, o destino do cristão. Lição da CPAD, lançada nesse segundo trimestre do ano 2024. Lição escrita pelo pastor Osiel Gomes, e nós temos a honra e o prazer de trazer para você essa pré-aula que com certeza será uma bênção para a sua vida espiritual. Vem conosco e vamos juntos aprender mais da poderosa Palavra de Deus. Vamos então para a nossa leitura bíblica. Se você tem lição, a minha de professor é na página 19, se você tem, abra aí na lição de número 3 e vamos para a leitura bíblica. Filipenses capítulo 3, verso 13, 14 e 21. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, meu Deus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 1 ao versículo de número 4, que diz assim a palavra de Deus: E viram um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meu Deus, irmãos, quanta riqueza, não é verdade? Que beleza nós temos aqui, e aqui está a esperança do cristão. A nossa maior esperança não é de mudanças terrenas, não é de mudanças na arena política, social. Não, queridos, a nossa maior esperança está em um dia poder entrar nesta cidade que João viu, a santa cidade de Deus, a nova Jerusalém de Deus, que desceu ataviada como uma noiva para o seu noivo. Nós queremos então, irmãos, discorrer hoje sobre este tema e olha, cá para nós, viu? Se você se alegra mais quando o pregador diz: receba a chave, receba a bênção, seja abençoado, vai ter libertação, vai ter vida, e você se alegra mais com as promessas feitas no que diz respeito a esta vida, e não se alegra com as promessas de que diz respeito à vida eterna, reveja a sua fé. Reveja a sua fé em Deus, porque o crente, o cristão, não pode estar com seu coração mais interessado nesta vida, que é passageira, do que na vida eterna, irmãos. Não pode. Nosso alvo é o céu. Nosso alvo, digo, muito mais que o céu, é Deus que está nos céus. Nosso alvo é Ele, queridos. Então, na lição de hoje, nós iremos trabalhar a questão do destino do cristão. E aqui na revista nós temos também o nosso texto áureo.
que eu quero também compartilhar com os irmãos. O nosso texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, aqui no texto áureo nós temos esse texto de Paulo aos Filipenses dizendo a localidade da nossa cidade. A nossa cidade não é mais a cidade terrena, material, física, mas a nossa cidade está nos céus. Nós cristãos, irmãos, um dia iremos gozar desse privilégio, desse momento especial, porque a nossa cidadania não é mais terrena. Nós pertencemos a Cristo e Cristo pertence ao céu. Nós viveremos uma nova realidade, irmãos, que nós experimentaremos na glória com o nosso Deus. Experimentaremos com o nosso Senhor. Amém, queridos? Então, nossa verdade prática diz assim: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, com a sua legítima esperança. Meu Deus! O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, irmãos. É o que está descrito através da carta de Paulo lá aos Colossenses, capítulo 3. A nossa mente já não está mais aqui, a nossa mente está nos céus, irmãos. A nossa mente está no céu. Amém? Então nós iremos aqui apresentar para os irmãos um pouco, um panorama aqui de tudo aquilo que a gente tem escrito na Bíblia acerca do céu, e a gente vai estar trilhando e trazendo para os irmãos em nome do Senhor. A nossa lição ela tem alguns propósitos, ok? Primeiro propósito, o primeiro objetivo da nossa lição é nós fazermos uma distinção, tá certo? É distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. Então, o nosso propósito inicial é fazer essa identificação, ok? E também na lição de hoje nós queremos apresentar para os irmãos o conceito de céu conforme narrado também no livro do Apocalipse. E por fim, nós queremos pontuar com os irmãos que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso também após a sua árdua carreira, árdua trajetória aqui neste mundo. Então nós aguardamos estes novos céus e esta nova terra para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos trilhar por esses viés, aprendendo aqui um pouco sobre essa realidade, tá bom? Que é o céu. Queridos, a nossa lição, ela vai já na introdução trazer aqui para nós, se você puder aí já ir para a introdução da nossa lição, ela vai nos fazer aqui um conceito breve daquilo que a gente já vai trabalhar no corpo da lição de hoje, tá bom? Que é de fato uma introdução. Ao homem natural, irmãos, diz o texto, é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Esse é um texto, inclusive, que está, uma frase, né, que está mais clara para a gente lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 14, que fala que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, mas o homem carnal não consegue distinguir ou discernir as coisas espirituais. E lembrando aos irmãos, viu? Lembrando aí, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é chave para você entender, inclusive, o discorrer da nossa lição. Não confunda a ideia de que, não tenha a ideia, né? Não misture a ideia de que o mundo espiritual tem como o inverso disto o mundo físico, ok? É muito comum as pessoas pensarem, o mundo espiritual e o mundo físico, mas veja, a realidade espiritual, o contraste, o inverso da realidade espiritual, ou do mundo espiritual, ou da vida, melhor dizendo, espiritual, é a vida carnal, certo? É a vida carnal, não é a vida física. Até porque no céu nós teremos uma vida, nosso corpo será transformado, mas será um corpo transformado não num ser espiritual ou num ser angelical, certo? Você vê que Jesus, ele tem ainda, estando no céu, ele tem a sua forma corpórea física, irmãos. Então veja, nós iremos para os céus, mas lembre-se de que nosso corpo será transformado
porque inclusive a Bíblia diz que o corruptível, aquilo que é corruptível da nossa matéria hoje, não pode habitar o incorruptível. Então, nós teremos um corpo transformado em uma matéria, obviamente, a gente não tem muitos detalhes sobre de como será de fato essa matéria física do nosso corpo no céu, mas seremos transformados no céu, tá certo? Antes de subirmos ao céu, seremos transformados, porque o corruptível não pode habitar o incorruptível. Então, o que é que nós precisamos entender? É que o homem natural, ou seja, o homem que não nasceu de novo, não pode discernir, não tem capacidade de discernir o mundo espiritual. Então, da mesma maneira, irmãos, que uma pessoa surda, ela não pode apreciar uma boa música, a pessoa que rejeita Cristo não pode, em hipótese alguma, entender as verdades apresentadas pelo Espírito Santo, que está, inclusive, né, revelada nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, não é a sabedoria humana, tá certo, que vai trazer as concepções, as explicações, que vai trazer os aspectos futuros. Não, não é a sabedoria humana. Você não encontra, tá certo, na sabedoria humana a descrição do que é o céu, de quem vai para o céu, de quem ficará de fora do céu, da realidade do céu. Não se trata de algo que possa ser alcançado por meio das concepções humanas, até porque as concepções humanas são enganosas, ok? Alguns, inclusive, chegam até a negar a existência do céu. Então, a falta de conhecimento das coisas de Deus pode chegar, inclusive, a este ponto da pessoa negar a existência do céu. Então, nós cristãos temos uma perspectiva diferente, nós temos essa confiança de que podemos desfrutar do céu, conhecer o céu, inclusive o céu, nós afirmamos que é a nossa morada eterna, exatamente porque o céu ele está, né, descrito na Bíblia. A gente vai ver aqui diversas passagens que falam do céu e que apontam do céu como a morada eterna dos cristãos. Ok, queridos? O próprio Jesus falou isso em João 14, versículo 2, dizendo que iria para o Pai nos preparar morada. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Então veja, ele está lá preparando a morada para os seus filhos, ok? Jesus subiu aos céus, diz Atos capítulo 1, versículo 11. Jesus foi assunto aos céus. Então, irmãos, isso é só para os que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É somente para aqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor. Então, o nosso propósito nesta lição é mostrar o céu e trazer aqui textos que apontam para o céu como o destino glorioso de todo cristão que vive nesta vida apenas como peregrinos, irmãos. Então, que esta lição, que o estudo desta lição possa nos levar ao anseio, ao desejo de um dia estar na nossa casa, na nossa verdadeira casa, na nossa pátria celestial. Amém, queridos? Qual é a palavra-chave da nossa lição hoje? Céu. A palavra céu é a palavra-chave da nossa lição. Por isso, é importante nós começarmos fazendo a definição. Então, no ponto 1 da nossa lição, o autor colocou céu, o alvo de todo cristão. Mas, o que é o céu? É importante nós fazermos aqui a definição. E claro, para a gente compreender a definição de céu, a gente precisa olhar o que diz o texto hebraico e o que diz o texto grego sobre a palavra céu. Então, a palavra hebraica para céu é uma palavra, irmãos, muito interessante, né, que vai aparecer no Antigo Testamento cerca de 409 vezes, conforme aponta aqui o nosso autor, e ela aparece também no Novo Testamento, só que a palavra que aparece no Novo Testamento é um outro termo. No Antigo Testamento nós temos a palavra chamaim, para céus, que é o termo hebraico. No Novo Testamento nós temos a palavra, uma outra palavra, né, que vai descrever aqui no Novo Testamento. Aparece um outro termo, que é o termo grego euranós, que aparece no Novo Testamento. E ele aparece 280 vezes apontando então para o céu, e a gente tem nesses dois termos pelo menos dois grandes sentidos ou significados para a palavra céu. Primeiro, o autor pontua o céu como firmamento, como universo, o céu como atmosférico,
ou céu atmosférico. E o segundo sentido para esta palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é os céus siderais, ou os céus estrelados, a região que está acima dos céus, né, siderais, a sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e as suas criaturas celestes habitam. Então, o que é que nós podemos perceber aqui? Nas traduções da Bíblia, em língua portuguesa, a palavra céu, ela é traduzida por altura. Já a palavra, isso no português vindo do hebraico, e no português, a tradução bíblica no português para o termo grego, vem aí a palavra é algo elevado. Então nós temos aí essas duas palavras. Obviamente, fazendo aqui um resumo, nós temos aqui a compreensão a partir do texto bíblico de que há pelo menos três locais distintos em que essas palavras apontam como céu. Algo elevado, alturas, o termo hebraico, né, o universo, a atmosfera, o firmamento, ou os céus siderais, onde estão as estrelas. O que é que nós podemos trazer como resumo aqui para a nossa compreensão, que foi também pontuado pelo nosso autor? Nós temos, então, três locais distintos que apontam, por que não dizer, três céus distintos, ou as três camadas do céu. Nós temos, então, o céu atmosférico, que a gente pode, inclusive, verificar em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11 e versículo 17. Este é o céu onde está acima da terra, onde as nuvens se formam, as aves voam. O céu atmosférico é aquele céu que você consegue ver a olhos nus, onde você consegue visualizar. Este é o primeiro céu. Nós temos um segundo céu, que é o universo, ou o firmamento dos céus. Este céu aqui é o espaço sideral, onde nós vemos, mas já com muita dificuldade, é onde estão as estrelas, os planetas, as galáxias, também mencionado como a expansão dos céus, lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 14. Então nós temos aí essas três referências, né, ou esses três locais distintos que apontam para o céu. Aí talvez você diga, mas pastor, eu já ouvi falar que os gregos creem que existem 7 céus. Bom, isso aí é uma compreensão, ou os judeus, né, é uma compreensão judaica, de que há 7 céus, mas a compreensão bíblica que nós temos é de que há 3 locais distintos, ok? Nós temos o céu atmosférico, nós temos o universo e nós temos a morada de Deus, que é o terceiro céu que nós queremos mencionar, a morada de Deus. Este é o céu mais significativo, né? Inclusive é a pauta da nossa lição de hoje, que é o céu aonde Deus está e aonde nós cremos que o cristão também está caminhando. Esse céu, o terceiro céu, a morada de Deus, é a habitação de Deus, é o lugar onde as criaturas celestiais residem. É aqui que residem as ordens, né, das coisas eternas e perfeitas, segundo a visão cristã. Ou seja, nós estaremos hoje aqui voltado, em especial para esse terceiro local, ou seja, que é o terceiro, é nesse terceiro local que está toda a ênfase da cristandade, toda a ênfase dos cristãos. É o terceiro céu que nós queremos falar aqui hoje, a morada de Deus. E esse representa, inclusive, a comunhão com Deus e o destino final de todos os crentes após a sua morte, desde que eles estejam em Cristo, ok? Aí o nosso autor, ele vai também pontuar o céu conforme ensinou o apóstolo Paulo, não é assim? Ele vai falar também do céu conforme pontuou o apóstolo Paulo. E aqui, irmãos, nós temos uma descrição daquilo que Paulo lhe faz na sua carta, quando faz referência ao céu. Paulo, ele vai mencionar, né, nas suas cartas, a gente vê Paulo falar dos céus em 1 Tessalonicenses, em Efésios, em Coríntios, em outras cartas também. Então, o apóstolo Paulo, ele vai inclusive declarar em 2 Coríntios capítulo 12, que ele foi arrebatado até o terceiro céu.
Paulo, irmãos, ele estar ali compartilhando a sua experiência espiritual de ter visitado o céu. E ele então diz que um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sabe, mas que foi arrebatado até o terceiro céu. Interessante, irmãos, nessa descrição de Paulo, é a forma como Paulo descreve a sua visita ao céu. Diferente do que muitas pessoas hoje fazem quando fazem uma descrição do céu. Há pessoas alegando que foram ao céu, que faz descrição, porque o céu é assim, e até diz que viu fulano lá, não viu Beltrano. E aí começa toda uma revelação tão naturalista desta visão do céu. Mas quando nós olhamos para Paulo, que teve esse privilégio de ser arrebatado até os céus, sabe o que é que nós percebemos? Paulo falar com muito temor e tremor a respeito de tudo aquilo que ele viu lá. Na verdade, Paulo até diz que viu coisas inefáveis, coisas grandes, que não há um linguajar humano capaz de descrever. E ele não se acha digno também de trazer para os seus ouvintes aquilo que ele viu lá nos céus. O que mostra, irmãos, uma diferença muito grande daqueles da atualidade que dizem ter sido arrebatado até o céu, que há inclusive crentes aí que já foi arrebatado muito mais do que Paulo, né? Assim, ele vai pelo menos uma vez na semana no céu, e há aqueles ainda que alegam ter ido no inferno, aí pronto, complica tudo. Irmãos, fiquemos com a descrição bíblica. Quer saber sobre o céu? Não é assistir o testemunho do irmão A, do irmão B, que enquanto estava em coma, Deus levou ao céu. Não é o testemunho do irmão A, do irmão B, que dormiu de barriga cheia, sonhou com as maravilhas do céu. Irmãos, quer saber do céu? Leia os escritos de Paulo. Leia o Apocalipse. Leia o que Jesus falou sobre o céu, ok? Nós já dissemos aqui que a palavra céu aparece 419 vezes no Antigo Testamento e que aparece também 280 vezes no Novo Testamento. Pega essas palavras, esses textos, estude, medite e compreenda o que a Bíblia diz a respeito do céu. Ok, irmãos? Veja que Paulo compartilha a sua experiência de ser arrebatado até o terceiro céu, onde, inclusive, ele menciona a presença de Deus se manifesta de uma forma plena. Não por acaso, irmãos, este céu que Paulo está enfatizando em suas cartas, se trata de um lugar, né, do lugar celestial onde Deus está. É o lar também dos salvos em Cristo Jesus. Nós temos aí Paulo fazendo esta colocação, onde temos um destino, né, assegurado, nós temos esse destino assegurado que é o céu, ou seja, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, como diz 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, onde Paulo diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Efésios também aponta isso. Então, para Paulo, irmãos, o céu é apenas um local, tá certo? Ou seja, para Paulo, o céu não é apenas um local, conforme pontua inclusive o nosso autor. Para Paulo, o céu não é apenas um local. Olha o que Paulo, não é, ele vai mostrar, tá certo? Porque para Paulo, irmãos, o céu é muito mais do que apenas uma habitação, ok? Para Paulo, você vai perceber na sua carta que o céu não é algo distante e abstrato, irmãos. Mas Paulo trata o céu como algo verdadeiro, como o lar dos cristãos, como o local que irá aqueles que vivem em Cristo. Então, o crente hoje desenvolve um relacionamento na esfera do reino e ele aguarda este momento de ir para o céu. Então, hoje nós estamos no reino, num ainda e assim, num sim e ainda não, ou num já e ainda não. Já estamos no reino, mas não na sua completude. Nós aguardamos esse momento em que nós iremos para o céu e estaremos então diante de Deus na completude de tudo que é o céu. Então, o crente hoje desenvolve esse relacionamento com Deus, tá certo? Mas nós temos uma vocação celestial, ok? No presente momento da sua vida, né, Paulo vai falar então de que nós estamos aqui, mas temos uma vocação celestial. Para Paulo, a nossa vocação celestial, isso implica em viver de acordo com os princípios e os valores do reino dos céus, mesmo quando nós estamos aqui na terra, porque estamos aqui, mas aguardamos a nova Jerusalém, a cidade de Deus, a santa Jerusalém.
Então, irmãos, é como se nós estivéssemos, neste momento aqui, participando do reino, experimentando um pedacinho do céu no nosso dia a dia. E aqui a gente já encontra um pouquinho do consolo do que será a eternidade, ok? Então, irmãos, no céu, né, nós iremos desfrutar de um consolo real e completo, de paz. Lá teremos plena comunhão com Deus. Então, hoje, irmãos, hoje nós estamos nessa trajetória limitada, nessa trajetória de dor, de altos e baixos, de dificuldades, mas nós estamos caminhando para a Canaã celestial, ok? Nós, irmãos, estamos caminhando para os céus. Amém? Paulo fala também sobre o alvo do cristão. O alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo, irmãos. Olha que interessante. Porque agora nós deixamos de pertencer a esta terra. Deixamos de pertencer a este ambiente físico e material. Nós agora passamos a buscar algo maior. O nosso alvo se torna agora, como cristãos, o céu. Por isso que Paulo ensina, irmãos, que nós prosseguimos para o alvo da soberana vocação. Então veja, nós prosseguimos para este alvo, nós queremos chegar na linha de chegada, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, ele fala do atleta que alcança o prêmio. Então nós queremos, como um atleta de Cristo, vencer, né, essa corrida, chegar à linha de chegada final e então alcançar o prêmio da soberana vocação. Esse alvo celestial, inclusive, revela a transformação que ocorre em nossa vida, irmãos. Nós passamos a nos voltar para as coisas do céu muito mais do que estar com a mente e o coração voltado para as coisas desta vida, para as coisas terrenas. Por quê? Nós estamos com o coração voltado para o céu, porque a nossa pátria está no céu. O apóstolo Paulo, irmãos, ele persegue esse prêmio da soberana vocação com determinação, com liberdade, com empenho. Ele está nesta corrida focado em não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque ele quer alcançar o prêmio da soberana vocação em Deus. Compreende? Olhar fixo no autor e consumador da fé. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Você precisa caminhar determinado. Você precisa caminhar com liberdade, com empenho, com os olhos fitos e fixos no autor e consumador da sua fé. Não pode faltar em nossa vida, irmãos, essas atitudes. Igualmente, o cristão, ele passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, que vem de Deus, que vem por meio de Jesus Cristo. Foi Cristo, irmãos, que nos prometeu esse alvo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida. Porque uma vez que nós somos transformados pelo Senhor, somos uma nova criatura, nossa natureza já não deseja mais as coisas desta natureza terrena, mas nossa natureza agora pertence a Jesus, pertence a Deus e deseja as coisas do céu, irmãos. A expressão nossa pátria está nos céus sintetiza, ou seja, resume bem a nossa realidade. Nós estamos aqui apenas como peregrino. A nossa nacionalidade, a nossa cidadania, ela é celestial, queridos. Então veja que agora em Cristo nós temos uma nova identidade. Uma nova identidade que vai para além das fronteiras terrenas. Nós temos uma identidade que nos faz cidadão dos céus. E para viver esta plenitude, irmãos, viver a plenitude dessa cidadania, o cristão precisa entender que ele está aqui como peregrino. Amém? Nós somos peregrinos, irmãos. Ainda que aqui passemos por um corpo abatido, por aflições, por angústias, mas nós cremos que um dia nós seremos transformados conforme o corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 44. Ele diz, semeia-se corpo animal, mas vai ressuscitar em quê? Em corpo espiritual. E ele diz, se há corpo animal,
Não é assim que ele diz? Há também um corpo espiritual. Então, irmãos, nós precisamos nos apegar àquilo, inclusive, que João disse lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, quando ele disse assim: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos, oh glória, semelhantes a ele, porque assim como ele é, aleluia, nós seremos também. Porque assim como ele é, irmãos, nós o veremos. E por isso nós esperamos eles ansiosamente, irmãos. O momento em que o nosso corpo passará por essa transformação e seremos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Um resumo desse texto, a sinopse desse texto. O cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação, que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém, queridos? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se tem alguma dúvida, tá bom? Mande aí para nós, para que possamos assim estar respondendo na medida do possível, ok? Vamos para o nosso segundo ponto da nossa lição? Vamos para o segundo ponto da nossa lição? Abra aí a sua lição, né? Vamos continuar aqui. E vamos agora para o segundo ponto, que fala sobre a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Agora a gente vai para o livro do Apocalipse e vamos ver qual descrição nós temos em Apocalipse acerca do céu. A Bíblia fala em Apocalipse 21 sobre novo céu e nova terra. Mas o que vem a ser um novo céu e uma nova terra? Bom, irmãos, depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, nós temos então um texto que vai agora falar sobre esse momento onde vai haver a desordem, onde vai haver tribulação, juízo, onde vai haver também um quadro, não é? Um quadro onde vai ser revelado também a sequência, né, dos momentos, né, ou do estado eterno que vai se desenrolar, porque a terra vai ser destruída, a manifestação do anticristo, a questão também dos salvos que forem para os céus, como se dará tudo isso. Então, há também uma descrição para nós de um novo estado eterno, de uma nova realidade eterna no livro do Apocalipse. Então, o apóstolo João, ele diz que o primeiro céu e a primeira terra, ele diz que já passaram, ok? Passaram. E ele diz, inclusive, que o mar não existe mais. Esse céu que João fala aqui é o termo grego ouranos, que é então o espaço astronômico. Então aqui não se trata desse céu que vai passar e dessa terra que vai passar, não é uma referência à habitação eterna de Deus. Então o apóstolo aqui está contemplando um novo céu e uma nova terra. Ele está falando agora de um novo céu e de uma nova terra, ou seja, onde haverá uma transformação completa da criação atual, por meio do qual o poder de Deus, irmãos, vai então agir, dando agora o surgimento a uma nova ordem celestial e também a uma nova ordem terrenal, ao que podemos inclusive denominar de um estado perfeito, de um momento perfeito. O adjetivo grego que aparece aqui para novo, né, a palavra grega kainos, que aparece nesse texto, traz a ideia então de novo, né, no sentido de uma nova forma, de um ambiente fresco, recente, não usado. Então, nesse sentido, irmãos, quando a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra, está falando de um lugar sem precedentes, de algo incomum, de algo desconhecido. A Bíblia, quando fala do novos céus e nova terra, a gente tem uma grande descrição acerca do céu, mas nos contentamos, então, em ficar com aquilo que está revelado acerca dos céus, tá bom? Cuidado com essas revelações que vêm surgindo, não porque eu fui no céu, porque fui lá e porque é assim, porque é assado. Bom, a descrição que nós cremos, recebemos, aceitamos, guardamos e seguimos é aquela que está revelado para nós no
texto sagrado, ok? Está na palavra de Deus. Então, nós podemos aqui ver que todo esse sistema atual, ele será então banido, ok? Dando aí surgimento a uma nova terra, a um novo céu que foi e que será completamente renovado por Deus. E agora esse novo céu e essa nova terra ganha, inclusive, essa declaração novo céu e nova terra aponta nitidamente para um local onde não haverá mais a presença do pecado, não haverá mais a presença do mal, da morte, do sofrimento, da dor. Isaías, inclusive, lá em Isaías 65, versículo 17, ele vai profetizar a criação de novos céus e nova terra. Porque eis que eu crio, né, diz o texto, porque eu crio céus novos e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem vos recordarão das antigas. Então veja, o apóstolo Pedro, ele confirmou essa esperança, confirmou essa palavra, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 13, quando ele disse assim, mas nós, segundo a sua promessa, olha o que ele vai dizer, irmão, 2 Pedro, tá bom? Capítulo de número 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos, o que é que nós aguardamos? Novos céus e nova terra, ok? E ele diz que, inclusive, que habita a justiça. Então, este é o local de destino do cristão. Um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo. Um ambiente, irmãos, onde nós vamos desfrutar da presença poderosa de Deus. Eis que faço, né, diz o texto de Apocalipse, novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo de número 5. Então, irmãos, pela criação do novo céus e da nova terra, os crentes agora salvos, eles viverão em uma total comunhão com Deus, sem qualquer impedimento, sem qualquer barreira, porque agora, com esse novo céus e nova terra, tudo será desfeito. Amém, queridos? Nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos de que nós iremos, muito em breve, estar nesse novo céus e nessa nova terra. Amém, queridos. Meus irmãos, ele ainda fala aqui no nosso segundo ponto sobre a linda cidade como nossa nova morada. Aqui nesse texto, no segundo subponto, do segundo ponto, ele diz assim, no versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa. E somente a partir do versículo 9 é que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Olha que interessante, irmãos. É somente no versículo 9 que ele começa a trazer detalhes. E por meio dessas passagens do Novo Testamento é que nós podemos então compreender um pouquinho do que é a realidade do céu. Primeiro, morada de Deus, a pátria dos salvos, o lugar aonde habitarão os santos, é um local também onde habitam os seres angelicais. Então, tanto João quanto o apóstolo Paulo, eles vão falar sobre o céu, destacando como uma habitação eterna dos salvos, onde Deus estará, irmãos, presente. Deus estará presente por meio do seu povo, ou no meio do seu povo. Deus estará presente no meio do seu povo, porque a Bíblia vai descrever aqui em Apocalipse como Deus sendo o próprio tabernáculo, não é assim? Deus sendo o próprio templo. Então assim cremos, irmãos, e afirmamos que essa linda cidade, ela será então o lugar em que Deus e o Cordeiro, né, são o seu templo, como diz aqui Apocalipse 21, versículo 22 e 23. O Deus e o Cordeiro são o seu templo, e a glória de Deus é quem ilumina o templo, e o Cordeiro será a sua lâmpada, irmãos. Oh, glória! Aqui está a glória escatológica futura da Nova Jerusalém, que brilha, irmãos, de uma forma né, de uma forma muito singular, incomparável com a luz, claro, da glória de Deus, tá bom? Nós temos aqui, irmãos, a Nova Jerusalém, que não haverá lá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá sofrimento. Além disso, irmãos, a gente pode perceber também que na Nova Jerusalém, depois da ressurreição e quando todas as coisas ali forem consumadas, essa Jerusalém celestial, a Bíblia diz que ela descerá
e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém Celestial como o lugar dos redimidos, que habita ali a gloriosa cidade. Então a Nova Jerusalém é esse ambiente, né, de glória, de louvor, e que, portanto, irmãos, portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 acerca do céu, fazendo referência aí à eternidade, a Nova Jerusalém, como a nova cidade, o nosso novo lar, criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. É comum a gente ver as pessoas usarem nesse texto Apocalipse 21, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais isso, não haverá mais aquilo, tratando de consolo para esta vida, né? Consolo para a nossa vida existencial aqui, para o nosso momento aqui. Mas é importante termos em mente que esse texto faz referência não ao nosso momento de ausência de dor aqui. Porque enquanto nós estivermos aqui, escute isso, por favor, enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sujeitos às dores, às angústias, às aflições, às lágrimas. Nosso consolo, embora possamos desfrutar de alguns consolos aqui, o nosso consolo e o nosso descanso não está aqui, irmãos. Nosso consolo está nos céus. Nosso consolo, a nossa esperança está na Nova Jerusalém, está em Deus, está em Cristo, irmãos. Então, a sinopse, inclusive, do nosso segundo ponto diz: a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, o lugar em que os santos habitarão. Meu Deus! Nós aguardamos, irmãos, este momento glorioso de habitar nos céus com Deus. O novo céu e a nova terra, irmãos, tão descrita nas páginas da Bíblia, é o nosso alvo, é o nosso foco. Nós desejamos estar com o nosso Deus nos céus. E por fim, o nosso autor fala sobre o céu, o fim da jornada cristã. E ele diz assim: estaremos onde Deus está. Em Apocalipse, irmãos, 21, fala do céu, fala onde Deus está, e o autor pontuou aqui: estaremos onde Deus está. Hoje nós estamos em um mundo caído, onde há maldade, violência, o crime, as coisas que acontecem nos assustam, mas nós cremos, irmãos, nós temos esta confiança de que um dia nós estaremos aonde Deus está. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse 21, irmãos, há uma concretização, há uma realização do cumprimento dessa jornada do crente com Cristo, irmãos, onde nós caminhamos com Ele e para Ele, conforme o nosso Senhor Jesus disse, que viria e nos levaria para que nós estivéssemos aonde Ele está. Não é assim que diz João 14, versículo 3? Eu vou para o Pai e voltarei para vos levar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Nesse lugar habitaremos com Deus, em seu tabernáculo. Para nós, será um momento, irmão, de tanta glória, de tanto louvor, né? Porque nós estaremos na face, na presença do nosso Deus. Então, irmãos, ali nós seremos de fato, na sua completude, povo de Deus. E Ele será o nosso Deus. Isso significa que Deus habitará entre o seu povo, estabelecendo uma comunhão íntima e constante com seus filhos. Tudo isso, irmão, se tornará realidade no futuro, quando a nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, queridos, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nos traz a realidade do céu. Nos traz a realidade da glória de Deus. Amém, queridos? Nós contemplaremos muito em breve, irmãos, não apenas a presença de Cristo, mas também seremos transformados à semelhança dele, porque nós seremos como ele é, desfrutando do seu amor, da sua glória, do seu poder, da sua santidade. Nós esperamos este momento glorioso, irmãos, em que essa matéria física será transformada
em um corpo glorificado. Louvado seja o Senhor. E é nesse contexto que a Bíblia diz que as nossas lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que um cristão pode enfrentar, desfrutar, irmãos, com certeza é esta bênção de ter os seus olhos enxutos, ter as suas lágrimas enxutas. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quando o texto bíblico menciona que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, é importante nós compreendermos, nós entendermos que ele está se referindo aqui às lágrimas causadas pelos desgostos, né, humanos, pelo resultado dos sofrimentos, das tragédias que enfrentamos, inclusive por causa do nosso Senhor. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males, mas que na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, não terá lugar para essas circunstâncias, para este momento, porque nós estaremos em uma nova realidade de vida. E as primeiras coisas, a dor, o sofrimento, a perseguição, as lágrimas, as tragédias, os males, serão passados. E eis que tudo se fez novo, irmãos. As primeiras coisas são passadas. Amém, queridos? Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que na nova ordem estabelecida por Deus, irmãos, onde tudo é renovado, nós podemos aqui perceber, tá certo? Que não haverá mais motivo para você chorar, pois todas as dificuldades do passado, elas serão deixadas lá atrás. E tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção. Eu não sei se você lembra, mas Romanos capítulo 8, versículo 21 diz que Jesus veio para salvar não apenas o homem, mas ele veio também para salvar a natureza, salvar esse universo. Amém, queridos? Então, Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material, não apenas da igreja, não apenas a redenção do homem, mas a redenção do mundo. Então, nós temos na cruz, Paulo, ou seja, nós temos na cruz de Cristo, nós temos no sacrifício do Senhor, na redenção de Cristo, a nossa esperança, a libertação da nossa escravidão, a libertação da corrupção, a nossa liberdade em Cristo, né? Estar ali no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós agora, irmãos, temos essa redenção. Então nós percebemos que na cruz Jesus redimiu não apenas o homem, mas redimiu também a natureza. Redimiu também toda a sua natureza, o mundo, né? Inclusive Paulo diz que a natureza geme e chora como uma mulher no dia do parto. E a salvação também diz respeito a a esta natureza. E Paulo ainda fala, né, ou o autor ainda fala, no último subponto, no terceiro subponto do terceiro ponto, ele diz que o céu como repouso eterno. A expressão que aparece aqui, repouso, nada tem a ver com tédio, viu? Tem muita gente que pensa que quando morrer ou quando Jesus voltar, ele vai para o céu e vai ficar lá por milhões e milhões e trilhões, quadrilhões e quadrilhões de anos, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, 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 santo. E talvez você diga assim, meu Deus, vai ser um tédio, viu? Vai ser cansativo, exaustivo. A vida no céu não deve ser fácil não, porque ficar lá o tempo todo repetindo as mesmas palavras, santidade ao Senhor, o tempo todo não vai ser legal. Meu irmão, você não entendeu nada. A expressão repouso no céu não tem a ver com tédio, não tem a ver com enfado, não tem a ver com aborrecimento, porque no céu haverá atividades, viu? É importante que se diga, eu achei interessante que o nosso autor, ele colocou aqui no livro de apoio, inclusive algumas atividades que nós iremos desfrutar quando nós estivermos no céu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então veja, no céu, olha as atividades que o cristão, ele realizará no céu. Primeiro, adoração. Segundo, serviço. Ei, vai ter trabalho no céu, viu? Se você hoje vive pedindo para ir para o céu porque tem preguiça de viver esta vida aqui, lembre-se, quando chegar no céu terá trabalho, ok?
Não é trabalho manual, né? Trabalho, não, mas haverá trabalho, haverá serviço no reino. Nós iremos servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Autoridade, comunhão, aprendizado e descanso, tudo isso envolve a atmosfera do céu. É muito dinâmico, irmãos. Não há nada de tédio, enfado, aborrecimento, cansativo, exaustivo. Não. O céu é um ambiente de glória, de louvor. É uma outra dimensão, irmãos. É uma outra dimensão. Tá bom? No céu haverá atividade, irmãos. Haverá, então, a adoração. Haverá no céu um momento de grande satisfação. Então, nós estaremos em um estado completo, um estado de plena redenção, de plena satisfação, livres de qualquer necessidade de cansaço, seja físico, seja emocional. No céu, irmãos, nós viveremos na glória celestial. Nós vivemos ali também, inclusive no céu, irmãos, terá um aprendizado eterno, né, ilimitado. Eu gosto muito de uma expressão usada pelo pastor Hernandes, que ele diz assim que quando nós estivermos mais de 1 milhão no céu, aprendendo sobre o céu, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, nós ainda não teremos conhecido absolutamente quase nada sobre ele. Por quê? Porque, irmãos, é ilimitado. Deus é um ser ilimitado. Então, trata-se de uma dimensão completamente distinta da qual nós conhecemos atualmente. Eu não sei se você já viu, eu já presenciei isso, inclusive eu vi um testemunho de um pastor que estava falando sobre o arrebatamento. Ele disse: Jesus está voltando a qualquer momento. E um jovem gritou no meio do congresso, disse: pastor, Jesus, ore para Jesus não voltar agora, porque ainda quero me casar. Ô, irmãos, é uma mentalidade tão pequena, né? Porque se você olhar para a realidade do céu, irmãos, o casamento aqui não tem qualquer comparação. Não tem. A gente entende que é uma forma descontraída de dizer que ainda quer viver, aproveitar algumas coisas aqui nessa vida, mas, irmãos, quando a gente conhece a realidade do céu, pelo contrário, nós desejamos deixar esta vida para estar na outra. Nós desejamos deixar esta vida para estar com Cristo, porque a outra realidade é muito melhor, é muito distinta da que nós vivemos hoje, irmãos. Por isso nós afirmamos que o céu será um local de repouso, de descanso, onde o crente descansará das suas fadigas, do seu cansaço, da sua exaustão, de tudo que envolve a vida presente, do hoje, irmãos. Amém? Então, irmãos, o céu é um local de bênção, é um local de glória, onde nós desfrutaremos, amém, queridos, das bênçãos do Senhor Jesus. Nós iremos agora para o finalzinho da nossa lição, para a conclusão da nossa lição. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho, tá certo, a respeito do céu. É claro que a gente não dá para discorrer aqui em todos os versículos que mencionamos, mas apenas citando para os irmãos partes e textos importantes aqui para a nossa compreensão. Então, queridos, chegamos ao finalzinho aqui de mais uma lição e queremos finalizar aqui lendo, trazendo para você também a conclusão da nossa revista, que diz assim: para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. Aqui está falando de quem vai participar do céu, viu? Quem é que vai entrar no céu? Aqueles que forem transformados por Jesus, aqueles que nasceram de novo e vivem agora esta vida transformada, uma renovação da sua mente. É preciso, para entrar no céu, ter uma nova natureza. Sem isso, queridos, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente, só podem ser compreendidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas pela palavra de Deus. Nós prosseguimos para o céu. Nós caminhamos para o céu. Nós estamos rumo ao céu. Chegamos ao finalzinho, querido, de mais uma lição. Que Deus continue te abençoando. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações, deixe seu comentário, deixe dicas e sua opinião também sobre a nossa aula. É muito importante, tá bom? Que você participe em nome de Jesus. Fica na paz e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Um abraço para você. E que Deus continue te abençoando. Um ótimo final de semana para você, tá bom? Um abraço.